Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco das leituras que eu estou fazendo agora nesse mês de julho, né? E também de outros livros legais que eu pretendo ler. E eu acho legal mostrar aqui para vocês. O primeiro livro que eu quero comentar é do Oppenheimer, a biografia do Oppenheimer, né? O Prometeu americano, do Kai Bird e do Martin Sherwin. E bom, o que vai contar essa biografia, né? Obviamente a vida do Oppenheimer, né? Então vai contar todo o desenvolvimento intelectual dele, a infância, a universidade, o projeto da bomba atômica, né, em Los Alamos. E, bom, primeiro eu gostaria de falar que um dos meus gêneros preferidos de livros são as biografias. Eu acho fascinante você acompanhar a vida de alguém, todo o desenvolvimento dela, né? Principalmente, não principalmente, mas eu gosto muito de ver a pessoa na sua juventude. Eu acho que por eu ser jovem isso me interessa muito. Por exemplo, o que ela lia, quais que eram os hábitos dela, principalmente de um cara igual o Oppenheimer, que ele é completamente genial. E pessoas inteligentes são muito interessantes. Acho que só esse motivo já te faz você querer ler a biografia do Oppenheimer, que era um polímata, um gênio no sentido estrito mesmo, o QI dele devia ser sei lá quanto, só Deus sabe. Ele era completamente versado em literatura, filosofia, física, obviamente. Então, pessoas inteligentes são legais. E biografias também são a porta de entrada para a história, para mim, porque a história, ela, no final das contas, ela é feita por pessoas, né? Então, eu acho que a biografia é a própria história. Obviamente que você vai querer ler um livro de história mesmo, né? Dissecando as economia, enfim. Mas biografias são muito interessantes, as pessoas têm papéis decisivos na história. E o Oppenheimer claramente teve, né? Porque ele fez a arma mais letal da história. E marcou, né? Uma geração, marcou a história, foi um acontecimento único, né? Eu acho uma tragédia você bombardear civis, né? Quando a guerra já estava ganha, né? E nesse livro vai falar disso, vai falar de toda essa política norte-americana da Segunda Guerra, vai contar do FBI, casos de investigação, perseguição aos comunistas, vai chegar na Guerra Fria, obviamente, e vai falar, né, desse homem, né, que foi o Oppenheimer, que é um cara cheio de contradições, que ao mesmo tempo era um cara muito humanitário, assim, muito preocupado com os outros, empático, e que construiu a bomba atômica, né, que sofreu antes e depois do lançamento dela, e ao mesmo tempo ajudou a planejar o lançamento dela no Japão. Enfim, é um cara incrível e isso daqui tá me fazendo me interessar muito. Já era um dos meus interesses principais assim no século XX, a Segunda Guerra principalmente, porque eu acho que foi, sei lá, a humanidade no seu estado mais bárbaro, assim, como é que a gente chegou nesse ponto, né? O nazismo, né, o Holocausto é um tema que me interessa muito. Eu vi A Lista de Schindler e O Pianista, né, que são dois filmes, e tá me dando cada vez mais vontade de estudar isso. E, bom, acho que é isso que eu gostaria de falar do Oppenheimer. Tô gostando muito dessa biografia, tem tradução pro português, mas é tranquilo se você ler em inglês para lê-la. E o próximo livro aqui que eu tô lendo no momento é Guerra e Paz, do Tolstói, nessa edição aqui do Clube de Literatura Clássica, que é muito bonita. E, bom, é um calhamaço, né, de 1.500 páginas, e eu ainda tô na página 400, mas estou ficando meio preocupado porque tá passando meio rápido, queria que demorasse mais. E Tolstói, assim, é um negócio incrível. Eu já ouvi um cara falar, eu tava vendo um vídeo sobre Guerra e Paz, e ele fala, né, que se o mundo se escrevesse, né, fosse contar a sua própria história, ele ia escrever igual Tolstói, e eu concordo plenamente com esse fato, com essa colocação, né? Dostoiévski um dia chamou ele de Deus da arte, e, bom, eu concordo plenamente. Eu acho que a prosa dele, a descrição dele assim, é um negócio de outro mundo, é um prazer indescritível ler um cara desses. E o que vai contar aqui, se você não sabe, é a relação da Rússia, né, com Napoleão. O primeiro livro que eu terminei, acho que 2 dias atrás, é dividido em 4 livros, termina na Batalha de Austerlitz, que é quando Napoleão ganha dos alemães, né, dos prussianos e dos russos, né, numa genialidade assim, militar incrível. Mas é muito mais que isso, né? É um estudo da personalidade das pessoas, como que a guerra afeta
a vida individual e em sociedade. E tudo escrito de um jeito assim indescritível. Leiam Guerra e Paz, estou gostando muito. E nem parece assim, o tamanho assusta, né? Mas é um dos livros mais fáceis de se ler, eu acho, pelo jeito que o Tolstói escreve, enfim, muito bom. E por eu estar lendo Guerra e Paz, eu decidi começar um livro que eu já tinha na minha estante há um tempo, que é o Somanov, do Simon Sebag Montefiore, que vai contar a história da dinastia dos Somanov, que reinou na Rússia de 1613 a 1918. E isso vai me ajudar muito a entender, né, Guerra e Paz. Eu já tinha lido a biografia do Napoleão ano passado, isso me deu uma ajuda boa. Isso aqui vai me ajudar mais ainda. E eu também tenho interesse na Rússia em si, assim, na dinastia dos Romanov, e eu quero chegar no final desse livro, né, que conta o fim dela, né, com a Revolução Russa, quando fuzilaram todos, porque desemboca no século XX, e como eu já disse, é um dos meus interesses, mas a Rússia em si também me interessa muito. E aqui ele vai falar, né, que esse livro é um estudo da personalidade, assim, dos tsares, dos aristocratas, com a relação com o poder, como que relações que a gente toma por garantido, por exemplo, de pai e filho, mãe e filho, esposo e esposa, num ambiente, por exemplo, da corte do Romanov, em que o poder está ali, né, muda completamente. Aqui a gente vai ver filhos sendo torturados pelos pais, esposos sendo mortos pela esposa. E a Rússia, pô, tem umas doideiras assim que beira o extraordinário, assim. Os caras chamam a prática de arremessar anões na festa. É engraçado, mas coitado dos anões, mas não deixa de ser meio engraçado, assim, você vê agora. E tá sendo bem legal essa leitura. Tem umas grandes personalidades, né, que lideraram a Rússia, como Pedro Grande, Catarina Grande, Alexandre I, que foi o tsar na época das guerras napoleônicas. Então, tá sendo bem legal. Eu acho que é isso, o Somanov. Esse historiador tem vários livros interessantes. E, bom, acho que é isso. O próximo livro que eu queria falar, eu terminei ele hoje. E foi o Cândido, do Voltaire. E eu li ele no Kindle, então eu vou deixar uma foto aí, eu li na edição da Penguin. E eu já tinha ouvido falar um monte de crítica de Voltaire, que ele era um anátema, não sei. Mas eu achei muito engraçado. E eu achei de uma sinceridade, assim, que eu admiro muito. Que ele conta a história, né? O que conta o Cândido do Voltaire? Ele conta a história de um jovem, assim, chamado Cândido, que ele é otimista, né? Que ele acha que ele aprendeu com o seu mestre Pangloss que o mundo é o melhor dos mundos, que é a filosofia de Leibniz, assim, não quero entrar em detalhes. E aí ele vai passando por desgraça atrás de desgraça, e eles vão refletindo, e Voltaire, no fundo, assim, por cima dessa obra meio engraçada e trágica ao mesmo tempo, que acontecem umas atrocidades que te fazem pensar, mostra o terremoto de Lisboa. Voltaire, ele tá tratando de algo mais profundo que eu vou deixar para vocês, né, quando vocês lerem, pensar. E eu acho que isso é um lembrete também, porque, como eu disse, eu ouvi muita gente falando mal de Voltaire nos canais que eu acompanho. Enfim, mas leia o que te interessa, não leia só o que os outros mandam para você, siga suas curiosidades, que você sozinho, assim, você consegue descobrir as coisas como elas são, né? Então, siga suas curiosidades, não tenha medo de autores, leia o que te dê vontade, que eu acho que tem muito a aprender em qualquer lugar. E agora eu vou falar um pouco dos livros que eu quero ler, livros legais. E o primeiro que eu queria falar, voltando no tema dos Estados Unidos, que eu falei que eu fiquei muito interessado na política americana pela biografia do Oppenheimer, também pelo que está acontecendo hoje, né? Teve o atentado ao Trump. E eu peguei um livro, uma biografia do George Washington, que chama O Homem Indispensável, do James Thomas Flexner, que eu não tenho muito a falar, porque eu não sei quase nada desse cara, mas eu acho que vai ser um bom começo para eu entender a política americana, os presidentes. Fiquei com muita vontade de ler a biografia do Truman e do Roosevelt também, por causa da Segunda Guerra, enfim. Eu acho que começar com o primeiro presidente, né, vai ser bem legal.
E eu peguei recomendação dessa biografia num canal que chama Steve Donaghy. Se você fala inglês, não, consegue compreender inglês, ver os vídeos, é um canal muito legal, assim, tem milhares de recomendações de livros. Ele lê, sei lá, 10 horas por dia. Ele já leu tudo que a gente imaginar. Tem uns vídeos dele, por exemplo, que são 100 recomendações de biografias, que foi a coisa mais legal que eu vi no mês. Então, muito obrigado aí. Esse canal é muito legal e eu pretendo ler essa biografia. O próximo livro que eu quero falar é um que eu comprei num sebo essa semana, e é Ascensão e Queda do Terceiro Reich, do William Shirer. A lateral está meio feia, mas a capa está boa e a parte de dentro também. E bom, o que vai contar aqui é a história, né, da ascensão do Terceiro Reich e da sua queda. E pelo que eu sei, esse cara aqui, esse escritor, ele viveu, né, ele estava presente na Alemanha enquanto isso acontecia. E eu acho que essa experiência individual, assim, não só de leitura, ver os documentos, de estar lá mesmo, né, presenciar isso, e depois, obviamente, que ele estudou muito, leu muitos documentos, mas estar lá, isso daí pra mim acrescenta muito. Então acho que dá um tom bem mais pessoal e real, né, mais literário, assim, uma memória mesmo. E eu gosto muito de ler isso na história, e eu acho que vai ser muito legal, como vocês podem ver. É um livro só, né, isso daqui, mas está dividido em 4 volumes. É um baita de um livro, mas eu já ouvi falar muito bem. E, bom, o nazismo, como eu já disse, me interessa muito. Me interessa saber, principalmente, como é que tanta gente na Alemanha consegue aceitar uma coisa dessas, né? Tipo, a psicologia das massas. Porque eu não acho que todos os alemães eram, sei lá, endemoniados, assim. Alguma coisa nos leva, sei lá, a aceitar essas barbaridades. Acho que a gente tem um lado escuro, assim, na gente. E estudar o nazismo, estudar essas tragédias do século XX, nos ajudam a entender isso na gente, né? E não repetir esses erros. Que eu sou um pessimista por natureza, mas eu tenho esperança, pelo menos em mim, assim, de eu conseguir me entender mais e me afastar dessas ideologias bizarras, dessas ideias assassinas. Enfim, tá aqui, William L. Shirer, Ascensão e Queda do Terceiro Reich. E o próximo livro que eu queria falar é do Vasari, A Vida de 3 Artistas da Renascença. E para quem não sabe, o Vasari fez uma obra imensa, contando a vida de, sei lá, dezenas, eu acho, de artistas da Renascença, que muita gente não conhece, nunca ouviu falar. Mas nesse livro em específico ele fala do Leonardo, do Michelangelo e do Rafael. E eu quero ler um pouquinho, né, para ver se eu vou querer ler a obra completa dele. E eu vou admitir que eu também comprei pelo formato, porque eu sou muito fã da Penguin, e eu não tinha um livro nesse formato da Penguin. Bem legal, ele é pequenininho, bem curtinho, acho que dá para ler uns 2 dias, tranquilo. Então tá aqui o Vasari. E o último livro que eu queria mostrar que chegou, que eu comprei nessa oferta da Prime na Amazon, é Middlemarch, da George Eliot, que é esse calhamaço também gigantesco. E a única coisa que eu sei é que provavelmente ele é muito bom. Eu já ouvi muitas pessoas falarem bem dele e eu quero conhecer a George Eliot. A Virginia Woolf falou que é um dos poucos romances ingleses escritos para adultos. Então, lerei esse livro. Achei a edição muito bonita, bem caprichada, como vocês podem ver, da Martin Claret. E quando eu ler ele, provavelmente falarei aqui. Então, acho que é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, das minhas leituras, do que eu pretendo ler. Se vocês têm alguma recomendação de livro, assim, de tema para ser estudado, pode mandar tudo aí nos comentários. Pretendo responder a todos. Tava algum tempo sem fazer nenhum vídeo, mas pretendo voltar fazendo uns vídeos assim mais contraídos, mais uma conversa que eu gosto de consumir. Então, muito obrigado quem assistiu. Vou deixar os links de todos os livros na descrição com o meu link da Amazon. Se você quiser me ajudar, compre por ele se você se interessar por algum. Muito obrigado, tchau, tchau.